A imaginação da criança pode ser um instrumento para ensinar a ela doutrinas da fé cristã de forma a estruturar a sua cosmovisão cristã, visando a difusão disso no seu meio social. E Deixa eu aí ler. ela dá um exemplo. Vai lá. Tá, Não, pode ir, vou pode ir. dar, depois eu volto. Ela deu um exemplo. O jeito dela enxergar a Cristo, com as referências dela, podem ser um caminho para alcançar outras vidas ao reino. Como potencializar isso? Bem, a imaginação ainda é uma questão difícil, polêmica no meio teológico, não é simples lidar com essa questão. Eu tenho refletido sobre ela ultimamente e tenho chegado à conclusão de que, às vezes, a gente tem uma visão muito restrita do papel da imaginação. Então, a gente fala muito de imaginação em contraste com a racionalidade, relacionando o racional ao real e a imaginação ao irreal. Então, se a gente fala de imaginação, a gente parece estar pensando em criar coisas que não existem, né? Eu acho que isso é uma visão bastante superficial do papel da imaginação, e eu creio que a imaginação está sempre envolvida no nosso labor teológico e no nosso dia a dia. Então, por exemplo, um dos grandes desafios dos pregadores na atualidade é o desafio de aplicar o ensino do evangelho, né? Então, a gente que prega constantemente tem que lidar com esse desafio. É difícil demais a gente aplicar a verdade do evangelho às pessoas. Em parte, eu acho que isso tem a ver com a rejeição nossa à imaginação, ao fato de que, tendo rejeitado o papel da imaginação, nós temos dificuldade de usar a criatividade na criação de situações, ou na imaginação de situações reais, em que as aplicações do ensino que nós estamos oferecendo se tornariam concretas na vida das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que, certamente, a imaginação tem um lugar fundamental na nossa elaboração teológica, na maneira como nós compreendemos a fé, e, obviamente, que isso tem a ver com a maneira como a nossa visão de mundo, as nossas crenças fundamentais são, de alguma forma, estabelecidas e formadas. Eu não saberia responder com clareza agora como fazer isso, qual é exatamente o papel da imaginação na formação da cosmovisão da criança. Eu não entendi ali, por exemplo, bem, para mim não ficou tão claro o que a Ana quis dizer, por jeito da criança enxergar a Cristo com as referências dela. Talvez se ela pudesse explicar um pouquinho disso aí, eu pudesse pensar nisso com mais calma depois. Mas, Ana, eu tenho, ultimamente, estado cada vez mais preocupado com o ensino de cosmovisão a crianças. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou professor de cultura geral e eu sou frequentemente procurado por pastores em crise com os adolescentes e jovens das suas igrejas, porque a molecada está começando a crescer, ganhar liberdade, ir para a universidade, e aí começa aquele medo da apostasia, né? A galera começa a esfriar na fé e etc. E aí, frequentemente, esses pastores vêm até o meu escritório ou me mandam uma mensagem, meus alunos, muitas vezes, e eles dizem, Felipe, você podia me ajudar aqui a montar um curso de cosmovisão ou um curso de apologética para os jovens e adolescentes da minha igreja? E, ultimamente, eu tenho respondido frequentemente a esses pastores, já passou o tempo, já foi a época. Agora não é mais educação, agora é um movimento crítico, ou seja, agora já é fazer apologética, você vai ter que desconstruir para então construir alguma coisa. Então, eu tenho estado cada vez mais preocupado em refletir sobre como esses elementos centrais da fé cristã, essas crenças fundamentais que constituem a cosmovisão cristã,
devem ser ensinados para uma criança. Veja, talvez eu possa explicar isso um pouco mais. A gente ensina algumas questões de cosmovisão cristã para crianças. Então, por exemplo, todo o currículo de departamento infantil, de ensino numa escola dominical, para crianças na igreja, tem aula sobre criação. Mas o meu ponto é, quando nós ensinamos criação para as crianças, nós nos preocupamos em ajudá-las a entender quais são as implicações fundamentais de afirmar que Deus criou a realidade? Ou a gente só descreve a narrativa bíblica da criação? Eu suspeito que a gente faça o segundo e não o primeiro. Então a gente ensina as crianças, olha, Deus criou isso no primeiro dia, no segundo aquilo, no terceiro aquilo, no quarto aquilo, e etc. E isso é tudo que a gente ensina sobre criação. Enquanto me parece que nós deveríamos pensar em como ensinar para as crianças que uma implicação da verdade de que Deus criou a realidade é que nós vivemos em um universo teleológico, ou um universo pessoal, que se eu descascar a realidade igual uma cebola, o que eu vou encontrar no núcleo não é matéria, é uma relação entre duas pessoas, a criatura e o Criador. Como é que eu ensino isso para uma criança? Ou como eu ensino para uma criança que eu vivo num universo normativo e que isso diz respeito tanto à natureza quanto à cultura? Porque eu acho que é isso que vai ajudar depois as crianças, quando chegarem na adolescência e na juventude, a enfrentar, por exemplo, lá um professor de línguas que diz que comunicação é uma mera questão de sentido atribuído pela sociedade, lembrar que nas aulas de escola dominical ela aprendeu que se Deus criou todas as coisas, tem que haver uma norma para reger absolutamente todas as dimensões da realidade que Deus criou. Então isso precisa ser fincado de alguma forma no ensino infantil, e isso vai ter implicações fundamentais para a maneira como os jovens e adolescentes vão reagir depois ao pensamento apóstata por ocasião da universidade ou do contato com o pensamento não cristão posteriormente. Então, eu não sei exatamente como fazer isso, qual é o papel da imaginação nisso tudo, mas, Ana, eu diria, seja bem-vinda ao time. Nós precisamos pensar como ensinar essas verdades fundamentais às crianças desde muito cedo, porque esse é o momento de fazer isso.